Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai dar sequência ao livro do Eclesiástico e nós vamos, inclusive, fazer o término desse livro, desse importante livro que nós temos discorrido há um bom tempo aqui com vocês. Espero que todos gostem dessa finalização da reflexão desse importante livro. A sabedoria e a lei. Tudo isso é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Deus prometeu a seu servo Davi que faria sair dele um rei muito poderoso, o qual se sentaria eternamente no trono de glória. A lei faz transbordar a sabedoria como Fison, e como tigre na época dos frutos novos. Ela espalha inteligência como Eufrates, e uma inundação como a do Jordão no tempo da colheita. É ela quem derrama a ciência como Nilo, soltando as águas como Gion no tempo da vindima. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente, essa sabedoria impenetrável às almas fracas. O seu pensamento é mais vasto que o mar, o seu conselho mais profundo do que o grande abismo. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios. Sou como o curso de água imensa de um rio, como o canal de uma ribeira e como um aqueduto saindo do paraíso. Eu disse, regarei as plantas do meu jardim, darei de beber aos frutos de meu prado. Eis que o curso de água tornou-se abundante e meu rio tornou-se um mar. Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem, e alumiarei todos os que confiam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e a deixarei aos que buscam a sabedoria. E não abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Então, como eu falei anteriormente, a sabedoria é a aliança do Altíssimo, é o livro da vida, é o conhecimento da verdade. Realmente, ela espalha inteligência, é uma inundação, ela derrama ciência. O seu pensamento é mais vasto que o mar, ela é impenetrável às almas fracas, ela é algo realmente transcendente, sobrenatural. Coisas detestáveis e coisas desejáveis e coisas detestáveis. Meu espírito se compraz em três coisas, que têm a aprovação de Deus e dos homens, e a união entre os irmãos, o amor entre os parentes, e o marido que vive bem com sua mulher. Mas há três espécies de gente que minha alma detesta, e cuja vida me é insuportável: um pobre orgulhoso, um rico mentiroso, e um ancião louco e insensato. Olha como fala, então, do que é aprovável e detestável. A união entre os irmãos, o amor entre os parentes, o marido que vive bem com sua mulher. Isso é algo aprovável, isso é algo que é desejável. É algo que a mim, o meu espírito se compraz e tem aprovação de Deus e dos homens. Maturidade da velhice. Como acharás na velhice aquilo que não tiveres acumulado na juventude? Quão belo é para a velhice o saber julgar e para os anciãos o saber aconselhar. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. A experiência consumada é a coroa dos anciãos, o temor a Deus é a sua glória. Então, como é bonita uma pessoa madura, uma pessoa que tem na velhice o saber julgar, né? Como você vai achar na velhice se você não tiver acumulado na juventude? Você vai realmente colher aquilo que você tiver plantado. Então, quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. As 10 bem-aventuranças. 9 coisas se apresentam ao meu espírito, as quais considero felizes, e uma 10ª que anunciarei aos homens. Um homem que encontra a sua alegria em seus filhos, um homem que vive o bastante para ver a ruína de seus inimigos, aquele feliz dele que vive com uma mulher sensata e que não pecou pela língua, nem teve de servir a pessoas indignas dele. Feliz aquele que encontrou um amigo verdadeiro e que fala da justiça a um ouvido atento. Como é grande aquele que encontrou sabedoria e ciência, mas nada é tão grande como aquele que teme o Senhor. O temor a Deus coloca-o acima de tudo. Feliz o homem que recebeu o dom do temor a Deus. O temor a Deus é o começo de seu amor e a ele é preciso acrescentar um princípio de fé. Então aqui fala, o quão importante é você viver principalmente o temor a Deus.
você viver a sensatez, você viver uma vida honrada. Isso é muito importante. Virtudes e maldades da mulher. A tristeza do coração é uma chaga universal, e a maldade feminina é uma malícia consumada. Toda chaga não, porém, é chaga do coração. Toda malícia não, porém, é malícia da mulher. Toda vingança não, porém, a que nos causa nossos adversários. Toda vingança não, porém, a de nossos inimigos. Não há veneno pior do que a das serpentes. Não há cólera pior que vença a da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão que morar com uma mulher maldosa. A malícia de uma mulher transtorna-lhe as feições, obscurece-lhe o olhar, como de um urso, e dá-lhe um tez com aparência de saco. Entre seus parentes queixa-se seu marido, e ouvindo, suspira amargamente. Toda malícia é leve comparada com a malícia de uma mulher, que a sorte dos pecadores caia sobre ela. Como uma ladeira arenosa aos pés de um ancião, assim a mulher tagarela para o marido pacato. Não contemples a beleza de uma mulher, não cobices uma mulher pela sua beleza. Grandes são a cólera de uma mulher, sua audácia e sua desordem. Se a mulher tiver o manto, ela se erguerá contra o marido. Coração abatido, semblante triste, chaga de coração. Eis o que faz uma mulher maldosa. Mãos lânguidas, joelhos que se dobram. Eis o que faz uma mulher que não traz felicidade ao seu marido. Foi pela mulher que começou o pecado, e é por causa dela que todos morremos. Não des à tua água a mais ligeira abertura, nem a mulher maldosa a liberdade de sair a público. Se ela não andar sob a direção de tuas mãos, ela te cobrirá de vergonha na presença de teus inimigos. Separa-te do teu corpo, a fim de que não abuse sempre de ti. Então, a malícia da mulher é algo assim, aqui está falando extraordinário, né? É muito melhor você conviver com um leão e um dragão do que você morar com uma mulher maldosa. A malícia de uma mulher é algo que obscurece-lhe o olhar, transtorna-lhe as feições, como de um urso, e dá-lhe uma tez com aparência de saco. Então, realmente, é muito complicado você conviver com uma pessoa maliciosa, principalmente a malícia de uma mulher. Toda malícia é leve, comparada com a malícia de uma mulher. Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois duplicará o número de seus anos. A mulher forte faz a alegria de seu marido e derramará paz nos anos de sua vida. É um bom quinhão uma mulher bondosa, no quinhão deles que temem a Deus. Ela será dada a um homem pelas suas boas ações. Rico ou pobre, o seu marido tem o coração satisfeito, e seu rosto reflete alegria em todo o tempo. Meu coração teme três coisas, e uma quarta faz empalidecer de pavor o meu semblante: a denúncia de uma cidade, o motim de um povo, a calúnia, coisas destas mais temíveis que a morte. Mas uma mulher ciumenta é uma dor de coração e de um luto. A língua de uma mulher ciumenta é um chicote que atinge todos os homens. Uma mulher maldosa é como um jugo de bois desajustado. Quem a possui é como aquele que pega um escorpião. A mulher que se dá bebida é motivo de grande cólera. Sua ofensa e sua infâmia não ficarão ocultas. O mau procedimento de uma mulher revela-se na imprudência de seu olhar e na pestanejar das pálpebras. Vigia cuidadosamente o jovem que não se retrai dos homens, para que não se perca achando ocasião. Desconfia de toda a ousadia de seus olhos, e não te admire se ela te desprezar. Como um viajante sedento, abre a boca diante da fonte e bebe toda a água que encontra. Assim senta-se ela em qualquer cama até desfalecer, e qualquer flecha abre sua aljava. A graça de uma mulher cuidadosa rejubila seu marido, e o seu bom comportamento revigora os ossos. É um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa, e nada se compara a uma mulher bem educada. A mulher santa e honesta é uma graça inestimável. Não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Assim como o sol que se levanta nas alturas de Deus, assim a beleza de uma mulher honrada, ornamento de sua casa, como a lâmpada que brilha no candelabro sagrado, assim a beleza do rosto na idade madura, como colunas de ouro sobre alicerces de prata. São as pernas formosas sobre calcanhares firmes, como fundamentos eternos sobre pedra firme, assim são os preceitos divinos no coração de uma mulher santa. Duas coisas entristecem o meu coração, e uma terceira me irrita: um homem de guerra que perece na indigência, um homem sábio que é desprezado, e aquele que passa da justiça ao pecado, e este último Deus reserva à espada. Então aqui fala realmente o quão é complicado você ter uma mulher maldosa, você conviver ou você ter como esposa uma mulher maldosa. Ela é como a picada de um escorpião, ao passo que uma mulher sensata, bem educada, é um dom de Deus e nada se compara a esse tipo de pessoa. Perigos do comércio. Duas coisas me parecem difíceis e perigosas. Dificilmente evitará erros. O que negocia, e o taberneiro não escapará ao pecado da língua. A pobreza fez cair vários deles no pecado. Quem procura enriquecer afasta os olhos de Deus. Como se enterra um pau entre as joaturas das pedras, assim penetra o pecado entre a venda e a compra. O pecado será esmagado com o pecador,
Se não te aferrares firmemente no temor ao Senhor, tua casa em breve será destruída. Então é importante você sempre se fixar no temor ao Senhor, evitar sempre o pecado. Como provar os homens? Quando se sacode a joeira, só ficam refugos. Assim a perplexidade permanece no pensamento do homem. A fornalha experimenta jaz do oleiro, a prova do infortúnio os homens justos. O cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto, assim a palavra manifesta o que vai no coração do homem. Não ouves o homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimentam os humanos. Então, realmente, a gente tem que entender que para provar os homens é através do infortúnio, principalmente, que você prova os homens justos. Busca da justiça. Se procurares a justiça, hás de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela, ela te protegerá para sempre. E no dia do juízo nela encontrarás apoio. As aves chegam aos seus semelhantes, assim a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa, assim o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. O homem santo permanece na sabedoria, estável como o sol, mas o insensato inconstante como a lua. Na companhia dos tolos, guarda tuas palavras para outra ocasião. Seja de preferência sido junto às pessoas ponderadas. A conversação dos pecadores é odiosa. Eles se alegram nas delícias do pecado. Uma linguagem cheia de blasfêmias é horripilante, e sua grosseria fará com que não queiramos ouvi-la. Uma disputa entre orgulhosos faz correr sangue. Suas injúrias fazem sofrer os ouvidos. Então, é importante nós buscarmos a justiça. A justiça tem que ser sempre a nossa meta. Se nós encontrarmos com ela, ela nos protegerá para sempre. E no juízo, nós encontraremos repouso nela. Então, é importante nós sempre nos afastarmos do pecado. Sempre nos afastarmos da companhia dos insensatos. Da companhia dos tolos. Guarda tuas palavras. A discrição salvaguarda da amizade. Quem revela o segredo de um amigo perde a sua confiança, e não mais achará amigos que lhe convenham. Ama o teu próximo e se fiel na amizade com ele. Se desvendares seus segredos, em vão correrás atrás dele. Pois como um homem que mata seu amigo, assim o que destrói a amizade do próximo. Como um homem que solta o pássaro que tem na mão, assim abandonaste o teu próximo e não mais o encontrarás. Não o persiga, já está longe, escapou-se como uma gazela da armadilha, porque a sua alma foi ferida, e não mais poderás curar sua ferida. Depois de uma injúria pode haver reconciliação. Desvendar, porém, os segredos de um amigo é um desespero para a alma desventurada. Como é importante você ser uma pessoa discreta, isso é salvaguarda da amizade. Hipocrisia. Aquele que tem um olhar lisonjeiro trama negros propósitos, e ninguém pode afastá-lo de si. Em tua presença só terá doçura nos lábios, admirará tudo o que disseres, mas em breve mudará sua linguagem e amará laços às suas palavras. Abomina muitas coisas, porém nada quanto ele. O Senhor também o detesta. Então, realmente, as pessoas hipócritas, as pessoas fingidas, são abomináveis por Deus. Deus também detesta esse tipo de pessoa. Justiça imanente. Quem lança uma pedra no ar vai recair sobre sua cabeça. A ofensa feita por traição atingirá também o traidor. Quem cava uma fossa cairá nela. Quem põe uma pedra no caminho do próximo, nela tropeçará. Quem arma uma cilada a outra, e nela será apanhado. O desígnio criminoso volta-se contra o seu autor, que não saberá de onde lhe vem o mal. A zombaria e a ofensa são próprias dos orgulhosos. A vingança os espreita como um leão. Aqueles que escarnecem do pecado do justo serão apanhados no laço, e a dor os consumirá ainda vivos. Então, as pessoas orgulhosas, elas zombam, elas ofendem mesmo. Elas têm a vingança que as espreita. E aquelas pessoas que colocam uma pedra no caminho do próximo, elas tropeçarão. Então, é importante que você sempre nunca fazer coisas erradas contra os outros, porque sempre você vai ser apanhado nisso. A vingança. Cólera e furor são ambos execráveis. O homem pecador os alimenta em si mesmo. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando pedires. Um homem guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante, e roga o perdão dos seus pecados. Ele que é apenas carne guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão dos seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe termo às suas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-te do temor a Deus e não fiques irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro,
que o teu próximo cometeu inadvertidamente. Então, a pior coisa que você pode fazer, o pior negócio para você é a vingança. É você se vingar, é você realmente querer se vingar daquela pessoa que fez algo de errado contra você. É muito mais salutar você perdoar essa pessoa. E os teus pecados serão perdoados quando pedires, porque aquele que se vingar vai sofrer a vingança do Senhor. Então é importante você ter misericórdia para com os seus semelhantes. É muito importante isso. Desavenças. Evita a desavença e diminuirás os pecados. O homem irascível provoca as querelas. O pecador espalha inquietação entre seus amigos e semeia inimizade no meio de pessoas que vivem em paz. O fogo queima na proporção da lenha que há na floresta. A ira do homem inflama-se na medida de seu poder e desenvolve-se em proporção de sua riqueza. Uma querela precipitada acende o fogo, a presteza na disputa derrama sangue, e a língua que presta falso testemunho causa morte. Sopra sobre uma centelha e ela se abrasará. Cospe sobre ela e ela se apagará. Ambos saem de tua boca. Então evita as desavenças. As desavenças são as discórdias, os desentendimentos, e diminuirás os pecados. O homem irascível, aquela pessoa que gosta de se irar contra o próximo, provocará as querelas. É bom você evitar isso. Crimes da língua. Maldito o delator e o homem que diz branco e preto, pois semeiam a discórdia entre muita gente que vive em paz. A língua de um terceiro abalou muitos deles, e os afugentou de uma nação a outra. Ela destruiu as cidades fortes dos ricos e arrasou as casas dos poderosos. Desbaratou os exércitos dos povos e dispersou nações valentes. A língua de um terceiro faz repudiar mulheres superiores e privou-as do fruto de seu labor. Aquele que ouve não terá paz, não terá amigo em quem tenha confiança. A chicotada produz um ferimento, porém uma língua má quebra os ossos. Muitos homens morreram a fio de espada, mas não tantos quanto os que pereceram por causa da língua. Feliz aquele que está ao abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu sobre si o seu jugo, e que não foi atado pelas suas correntes. Pois o jugo dela é um jugo de ferro, e suas correntes, correntes de bronze. A morte que ela dá é morte desastrada, e a moradia dos mortos lhe é preferível. Ela durará, mas não sempre. Ela dominará o proceder dos injustos, e os justos não serão devorados pelas suas chamas. Aqueles que abandonam Deus lhe serão entregues. Ela os consumirá sem se apagar, ela se lançará sobre eles como um leão e os traçará como um leopardo. Protege teus ouvidos como uma saiba de espinhos, não des ouvidos a língua maldosa. E põe em tua boca uma porta com ferrolhos. Derrete teu ouro e tua prata, faz uma balança para pesar as tuas palavras, e para a tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Olha como é importante você ter cuidado com os crimes da língua. Então, aquela pessoa que não peca pela língua é uma pessoa muito honrada diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque, com certeza, a língua é algo que atrai a ira de Deus, que vai, então, te envergonhar diante dos seus inimigos, que vai fazer com que você, muitas vezes, cometa algum tipo de faça algum tipo de coisa que não é muito interessante. Então é importante você sempre ter cuidado com a língua, sempre ter cuidado com aquilo que você diz. Empréstimos. Aquele que tem compaixão empresta ao seu próximo. Aquele que tem a mão generosa guarda os mandamentos. Empresta ao teu próximo quando ele estiver necessitado, e de teu lado paga-lhe o que lhe deves. No tempo marcado, cumpre tua palavra e procede lealmente com ele, e acharás em toda ocasião que te é necessário. Muitos consideraram como um achado que pediu emprestado, e causaram desgosto àqueles que os ajudaram, até que se tenha recebido beijo a mão de quem empresta, com voz humilde fazem-se promessas. Mas chegando o tempo de restituir, pedem-se prazos. Só se tem palavras pesarosas e queixas, e toma-se como pretexto a dificuldade da época. Só o que pede emprestado pode restituir nega-se a princípio. Restitui em seguida só metade da quantia, e a considera como um lucro. Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro, e dele se faz gratuitamente o inimigo. Ele paga com ofensas e maldições e paga o mal com o bem que recebeu. Muitos não emprestam não por maldade, mas por medo de serem injustamente iludidos. Todavia, sendo gente para com o miserável, não faças esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o próximo. Socorre o pobre, e não o deixes ir com as mãos vazias na sua indigência. Perde o teu dinheiro em favor do teu irmão e do teu amigo. Não o escondas debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isso te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. Olha como é poderoso isso aqui, né?
você realmente ter misericórdia das pessoas, você tanto para o empréstimo quanto para a esmola, você ajudar aquela pessoa que está indulgente, que está miserável, que está numa situação complicada, né? Que você realmente possa socorrer o pobre na sua indigência, não ir de mãos vazias. Perde o dinheiro em favor de teu irmão e de teu amigo. Não escondas debaixo de uma pedra. Olha como é importante você ser uma pessoa que tem misericórdia do pobre. Encerra a esmola no coração dele e ela rogará por ti, a fim de te preservar de todo mal, para combater o teu inimigo. Será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. Bom, pessoal, eu falei que nós íamos terminar, mas não. Nós vamos ainda mais ou menos uns. Provavelmente, nós vamos continuar ainda por uns 2 ou 3 vídeos ainda. Eu falei que nós íamos terminar, mas não. Espero que todos estejam gostando. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.